Já estamos aqui com o psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, que é o Elton Pereira. Oi, Elton, bom dia. Oi, Cíntia, bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa e bom dia em especial até para você que me manda mensagem no dia do Marcelo perguntando por que o programa não vai acontecer, né? Mas lembra que a gente está cuidando das duas partes, a gente está cuidando do corpo e da mente. Então hoje a gente cuida da mente e na próxima quarta-feira a gente está aqui cuidando do corpo e são duas coisas fundamentais, se interligam, não dá pra gente escolher só o corpo ou só a mente, tem que ser os dois. Verdade, o ideal seria que ele viesse todo dia, né, gente? Mas a gente também não pode abusar da boa vontade do Elton. Mas de toda forma, eu agradeço demais o carinho, né? Porque a gente percebe também o quanto que as pessoas estão dando realmente a importância de dizer assim, eu preciso saber dessas informações para aprender a cuidar melhor da minha saúde mental. Não, claro, eu acho que a saúde mental é algo que precisa ser abordado todos os dias. É uma questão que, de fato, faz parte do nosso dia a dia. É igual a atividade física, né, Cíntia? Não é mais questão de escolha, exatamente. É obrigação. Não tem para onde correr, gente. É isso mesmo, não tem para onde correr. E eu acho que o quadro também ajuda a desmistificar, a reduzir um pouco os preconceitos que existem em torno da discussão sobre a saúde mental. Sim. Hoje a gente vai falar sobre essa montanha-russa de emoções, que é o transtorno borderline. O que é isso, na verdade? Até o nome é difícil, né? Não é? A pronúncia. E eu vou confessar para vocês que eu nunca trouxe essa pauta aqui, porque realmente é um tema muito complexo. E que gera, às vezes, muita falta de entendimento, muitas discussões, porque até para a parte do diagnóstico é algo altamente complexo, né? É algo altamente difícil. E a dificuldade envolve a questão, pelo borderline, ele se confundir muito com outros transtornos. Principalmente a questão da bipolaridade. Inclusive nós temos, e isso aparece também no contexto da clínica, dos atendimentos, várias pessoas com o diagnóstico trocado. É borderline, está diagnosticado como bipolar, ou então é a pessoa bipolar e está diagnosticado como borderline, justamente pelas características, que elas se misturam muito, né? E o termo borderline, né, para que a gente entenda melhor, é também chamado do transtorno limítrofe, mas quer trazer essa ideia justamente que é aquele indivíduo que ele está na borda, né, à beira de alguma coisa. E seria à beira de quê? Lá no início, quando foi caracterizada a terminologia para poder que a gente conseguisse incluir os critérios diagnósticos para fechar esse tipo de diagnóstico em relação à população, foi colocada ali a questão entre o neuroticismo, né, e a psicose. Então seria essa pessoa que estaria à borda de tudo isso. Ele nem é o neurótico, que seria aquelas questões que envolvem os transtornos de ansiedade, e nem ele é o psicótico, que seria aquela pessoa que se desconecta da realidade, que está vivenciando ali um mundo paralelo. Ele seria o que está à borda, né, no meio de tudo isso. E, inclusive, para você que acompanha a gente pela TV, essa imagem, ela mostra um pouquinho em relação o cérebro da pessoa que tem o diagnóstico borderline, um transtorno de personalidade, né? Acho que para a população em geral, às vezes é difícil a gente entender, né, o que seria um transtorno mental e o que seria um transtorno de personalidade. Existe diferença. E a principal diferença é que os transtornos mentais são situações que podem ser desencadeadas por alguma coisa que você vivenciou. Existe a possibilidade de você passar boa parte da sua vida sem aquele diagnóstico e por algum motivo, em algum momento você desenvolver. E geralmente são situações que têm tratamento, algumas situações também, alguns diagnósticos têm cura, né? Que isso aí é bastante importante. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, primeiro que não tem cura. Transtorno de personalidade é um modo de ser. Você nasceu daquela forma. E essa imagem, ela mostra as alterações a nível de cérebro das pessoas que têm o transtorno borderline. Essa área amarela que a gente visualiza aí na tela, faz parte ali do córtex pré-frontal e ela traz justamente uma diminuição. Significa dizer que as pessoas que têm o transtorno borderline têm essa área reduzida, né? E aí olha também a importância da gente ter essas informações, da gente saber de tudo isso, para que a gente mude inclusive aquele discurso do é a doença da moda, é o diagnóstico que mais aparece, por conta as pessoas querem aparecer, as pessoas querem fazer isso ou querem fazer aquilo. Gente, é uma alteração do cérebro. A pessoa ela já nasceu com essa área reduzida. E aí você poderia perguntar, tá, mas essa área é responsável pelo quê, né? E como que ela se encaixa dentro do transtorno borderline? Ela é responsável pelo senso de inclusão social. Então, num cérebro normal, seria justamente essa área
que ficaria responsável por aquela sensação de inclusão, por aquela sensação de importância, às vezes o suprir aquele vazio existencial que as pessoas sentem. E o borderline, ele tem essa característica. Ele vivencia um vazio existencial e é por isso que ele busca outras pessoas para poder validar a sua existência. É a pessoa que vai estar sempre utilizando ali os limites. Por isso a questão lá que você pode chamar também transtorno limítrofe. Então ele vai do 0 ao 100 em questão de segundo. E é isso que, quando a gente fala das principais características que fecha o diagnóstico do borderline, são as pessoas que vivenciam uma instabilidade gigantesca. E no bipolar, que eu falei que se mistura muito, né? Sim. Borderline e o bipolar. A bipolaridade, a pessoa não vivencia essas flutuações com esse tempo tão curto. Então, geralmente, quando ela está na fase maníaca, ela vai passar 1, 2 semanas vivenciando aqueles sinais da fase maníaca. O que seria uma fase maníaca? A fase maníaca seria aqueles sintomas mais exacerbados da situação. Então, imagina que ela está numa fase, por exemplo, compulsiva. Está na fase de compra, está numa fase de desenvolver relacionamento a todo tempo, está naquela fase de mudar de profissão, né? Isso a gente está falando do bipolar. Só que no bipolar, isso demora semanas, isso tem um tempo muito maior, onde ela sempre vai ficar manifestando essas características. Sabe o que acontece com o borderline? Hoje pela manhã ele pode estar extremamente feliz, extremamente de bem com a vida, e questão de horas a pessoa já não se encontra mais nessa mesma situação. Então, as alterações de humor, principalmente, e essa instabilidade, ela é constante. Ela vai do 0 ao 100 em questão de minutos. E essa é a nossa grande preocupação. Seria aquela pessoa que você consegue, com uma simples frase, acabar com o dia dela. Você diz assim: Cíntia, eu não gostei da sua blusa. A sua blusa parece que não combinou muito com você. Pronto, você acabou com a vida da pessoa. Né? Uma coisa simples assim. Sim. Ela não tem capacidade de reagir a qualquer ato que não seja concordar com ela. Também. Mas essa vem a principal, se conecta com a principal característica, que é a questão da rejeição, né? Então, aquele comentário que você fez de não ter gostado, de achou que não combinou, até um sapato, né? Olha, não combinou muito com você esse seu sapato, essa sua sandália, e não combinou muito. Pronto, você acabou de rejeitar aquela pessoa, né? E ela busca justamente essa questão de suprir esse vazio existencial que existe dentro dela. Então a interpretação que ela vai fazer dessa situação é de que você não gosta mais dela. Você não gosta mais dela, que você está de alguma forma rejeitando. Exagera, né? Qualquer tipo de crítica, né? Sim, ainda que se construtiva. Justamente por conta da diminuição dessa área do cérebro, né? O senso de inclusão social. Então ele não se vê incluso, ele não se vê amado, ele não se vê com valor para as outras pessoas. Por isso que a todo tempo, e isso é uma questão de autopercepção, ele sabe que isso existe, que esse vazio existe. Por isso que ele busca a validação das outras pessoas. Eu preciso que você me diga que eu sou bom, eu preciso que você a todo tempo manifeste o quanto que eu consigo fazer alguma coisa com excelência, porque eu, por conta própria, eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí, quando vem a rejeição, pronto, você acabou com a minha vida, porque como que eu vou me sentir agora bem? Como que eu vou me sentir aceito se você está justamente me criticando, né? Trazendo algumas questões ali que destrói essa parte do suprir o meu vazio existencial. Tem uma telespectadora aqui mandando inclusive um depoimento. Acho que ela tem uma irmã bipolar já diagnosticada. Certo. Diz que ela agride, briga e depois age como se não lembrasse de nada. Se isso é normal. E aí eu te pergunto também, Elton, eu sei que você ainda está descrevendo os sintomas, mas deve ser muito difícil para quem convive, né? Sim. Essa pessoa também precisa de um atendimento psicológico para lidar, né? Falou o nome, não. Às vezes Alice. A pessoa também... Alice. Alice, obrigado pelo seu depoimento, tá? Mas se encaixa justamente em algumas... eu sei que o diagnóstico já está fechado na questão da bipolaridade, né? Mas essa alternância, essa flutuação muito rápida, ela se encaixa muito mais na questão do borderline, né? Então, isso aí também teria que ser investigado de alguma forma, para aí a gente ver também até que ponto isso interfere na questão do diagnóstico. Mas sim, as pessoas que convivem com tanto o bipolar como o borderline, elas precisam se incluir na questão do tratamento. A equipe ela é multiprofissional. Inclusive, a psicoterapia para os casos de borderline é o carro-chefe, né? Então, é uma psicoterapia, inclusive, de forma
duradoura. Aí, nesses casos, lembra que em alguns momentos a gente traz aquela discussão, será que todo mundo precisa de terapia? Será que tem que ser para a vida toda? Igual, às vezes, a gente vê algumas pessoas mesmo romantizando, né? Terapia tem que ser para a vida inteira, nunca vou parar de fazer. Para a questão do borderline, sim, tem que ser para a vida inteira, porque ele precisa de acompanhamento constante, né? Então, a psicoterapia é o carro-chefe quando a gente fala do tratamento. Em relação a essa imagem que está aparecendo para você que acompanha também pela TV, é um dos métodos que faz parte também da questão do tratamento. Isso aí é uma estimulação intracraniana, né, estimulação magnética. Parece uma imagem estranha. Sim, né? parece. A sensação que você tem, pelo menos, quando você visualiza nossa, isso deve doer, né? Deve causar aí alguma coisa. Mas não, é um tratamento altamente indolor. E qual é o objetivo dessa estimulação magnética? É estimular algumas áreas do cérebro, principalmente aquela que a gente viu na imagem anterior, né? Para que seja diminuída a questão da impulsividade, os ataques de raiva também, de fúria. Então, existe hoje comprovação científica que essa estimulação magnética melhora essas áreas do cérebro e faz com que os sintomas, a pessoa consiga conviver com muito mais tranquilidade. Como eu falei lá no início, não tem cura. Quem tem um transtorno borderline, transtorno de personalidade, é um jeito de ser e vai aprender a conviver pro resto da vida daquela forma. Só que na psicoterapia, inclusive com tratamento medicamentoso também, que em alguns casos vai ser necessário, inclusive a maioria deles, aí a gente entra com antipsicótico para corrigir essa questão da falta de realidade em alguns momentos, né, dessa desconexão com a realidade. Então envolve antipsicótico, envolve a questão dos estabilizadores de humor, porque a flutuação de humor também é muito grande. Aí se encaixa no que você estava falando, a dificuldade às vezes das pessoas que convivem com alguém que tem o diagnóstico ou que tem o transtorno, ou que às vezes até vivencia e nem recebeu ainda o diagnóstico, nem buscou tratamento de alguma forma. As alterações de humor são muito constantes. Então envolve toda essa linha medicamentosa e a principal, que é a questão da psicoterapia, porque vai ser na psicoterapia onde o paciente ele vai ter a oportunidade de trabalhar alguns impulsos, de desenvolver também técnicas ali de manejo, de controle das emoções, desses ataques de raiva, dessa impulsividade de ir lá e fazer alguma coisa. E no borderline, que é o que nos chama mais atenção também, até para que quem está desconfiando ou convive com alguém possa entender melhor, é muito frequente a questão deles acabarem que fazendo uso de drogas, o impulso sexual também é muito grande, porque tudo aquilo que traz uma sensação, seja de alívio ou seja de prazer, eles mergulham de cabeça, né? Porque eles estão em busca desse preenchimento, desse vazio existencial. Então, achei alguma coisa que me dá prazer, achei alguma coisa que... Finalmente achei alguma coisa que me dá prazer. Ou então que alivia a minha dor, então eles vão mergulhar. Então... São pessoas intensas, tem outra pergunta aqui que veio até pelo minha rede social. São pessoas muito intensas, e aí a pessoa que está nos acompanhando, né, internauta, pergunta o seguinte, pergunta se essa relação ela é mais difícil ainda se for entre mãe e filho ou mãe e filha, e que ela conta um exemplo, o pessoal pediu para não falar o nome, sim. Mas que tem uma convivência com uma filha que tem o diagnóstico do transtorno e que por vezes ela não sabe como fazer, e que atualmente ela passou a ter medo, olha que situação, da filha, medo de, quando está com ela, falar alguma coisa que ela não goste e desencadear um ataque de fúria. Meu Deus. E lembra o exemplo que eu te dei? Infelizmente isso pode acontecer, porque não precisa de algo significativo. Basta realmente alguma coisa, algum comentário que não se encaixa, ou que a pessoa ela vai interpretar de outra forma. Isso pode te colocar pode colocar a própria pessoa numa situação de risco, como ela também pode provocar alguma coisa em relação às pessoas que estão em volta. E infelizmente, por isso que as pessoas que convivem, né, seja mãe, pai, a questão do relacionamento amoroso também. No relacionamento amoroso é ainda mais intenso, porque essas pessoas elas vão flutuar muito em relação elas podem te amar de uma forma que você vai dizer assim, eu nunca encontrei alguém que eu imaginasse que pudesse me amar dessa forma. Como do mesmo jeito ela pode sair desse patamar para uma questão do te odiar, do achar que você é a pior pessoa do mundo, né? E nas duas situações, nos dois extremos, tanto a questão do desenvolver um sentimento bom, como desenvolver um sentimento ruim, eles vão ser os melhores. E não eu imagino o dilema dessa mãe, né? Pelo que eu entendi, pisar em ovos, né? No local público, ela tem medo hoje. Imagina isso, né? A mãe ter medo de sair com a filha
em local público e em algum momento elas estarem conversando sobre alguma coisa e do nada isso começar. Imagino eu que, apesar de ser uma solução que ela parece ser a mais fácil, não é a ideal, porque você passar a ter medo e deixar de falar por medo de ser contestada por essa pessoa não deve ser o ideal, tem que procurar ajuda, né? Tem, inclusive é por isso que a pessoa ela precisa estar no tratamento psicoterápico de forma constante, porque essas questões da impulsividade, o controle da raiva, tudo isso vai ser trabalhado na terapia. E o relato, ele se encaixa muito com a realidade do diagnóstico, Cíntia, porque a pessoa que vivencia o transtorno borderline também são as pessoas que chantageiam em algum momento, porque é muito frequente elas se autolesionarem, e realmente ela não é só uma chantagem não, elas vão lá e faz a questão da autolesão, e são o perfil também em relação a transtorno de personalidade que a gente identifica que está mais aberto à questão do suicídio. Mais aberto em que sentido? Existem dois caminhos que a gente considera quando fala o suicídio. Aquele programado, onde a pessoa ela realmente organizou um passo a passo e ela pensou sobre isso em vários momentos e foi lá e infelizmente cometeu o ato. E o borderline, ele nunca comete o ato por esse caminho do programado. Ele comete por conta da impulsividade. Então ele ameaça e pode ser que numa crise de raiva, numa crise de impulsividade, ele vá lá e realmente faça. Por isso que nunca dá pra gente confiar naquela história do tá só querendo chamar a atenção. Ele pode realmente fazer, né? É mais propenso a realmente isso. E uma das curiosidades também em relação a esse transtorno é que são pessoas que gostam muito de pets, né? Chamam muito a atenção isso. É isso? Tem. Sério? E antes de você falar dos pets, a Alice está confirmando que os familiares fazem a mesma coisa do relato aqui e pisam em ovos. Sim. Quando estão perto dessa pessoa, por medo de desencadear E no fechamento do diagnóstico é extremamente importante que os familiares, ou então um relacionamento amoroso, de repente você convive ou tem um relacionamento com uma pessoa que já tem o diagnóstico, você precisa ter o contato do terapeuta, daquela pessoa, do psicólogo, do psiquiatra que acompanha, porque em alguns momentos você vai precisar fazer intervenções que precisam desses profissionais. Então o profissional ele precisa ser comunicado que a pessoa entrou numa crise. Em algumas situações também vai ter que levar para um pronto atendimento para ser feita uma medicação para poder controlar aquela crise. Então é realmente uma situação que infelizmente para quem convive vai ter que a todo tempo estar pisando em ovos para saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer e o que inclusive pode ser evitado, né? E a questão dos pets é algo bem interessante, né? Porque elas são pessoas que cuidam muito bem. É um cuidado que você diz assim: eu, enquanto dono desse pet, não consigo cuidar tão bem. Mas eles têm esses sintomas com os pets também? Sabe qual é eles fazem as mesmas coisas com os cachorros? Não, sabe qual é a explicação em relação a isso? É porque eles desenvolvem um cuidado, um amor, um carinho, porque lembra da história do preenchimento do vazio existencial? Tudo gira em torno da rejeição. São pessoas que acham que a todo tempo está sendo rejeitada. Na questão do pet, eles identificam a dependência. Então, quando eu dou amor, quando eu dou carinho, esse animalzinho vai se tornar dependente. Meio que transfere, né, a sua dependência para o animal, né? Então, agora eu achei a minha importância. Agora eu achei o meu lugar, porque eu vou ser importante para esse animal. Ele vai gostar. E aí tem a outra parte que a gente não consegue explicar, é que os animais adoram. Os animais adoram pessoas borderline. É uma conexão que você diz assim, não dá para explicar. E ao mesmo tempo dá para explicar por conta dessa questão também, né? O animal ele vai ser bem cuidado, ele vai receber carinho, ele vai receber amor. E não tem essa outra parte em relação a provocar alguma maldade, alguma coisa, porque o que vai prevalecer é essa relação de dependência. Geralmente o animal não vai fazer nada que desagrade ele, né? Muito pelo contrário, quando aqui estabelece aquele vínculo ali de amor, de carinho, de cuidado, o animal vai dar mais amor e mais carinho e mais cuidado para ele, né? Verdade. Então é um ponto interessante em relação a essa parte dos pets. Interessante, gente, mas olha, nós falamos aqui, agora é algo sério, precisa procurar um profissional, porque imagina, primeiro, para essa pessoa conviver a vida toda com esse diagnóstico sem ter um tratamento, isso deve ser algo muito difícil. Para quem convive é muito difícil. Sim. É tudo, assim, um contexto, e assim, é viver no limite mesmo, por isso que você falou, né, borderline. É na borda, né? É viver no limite. Sim. Agora imagina que pais têm alguém que convive com alguém no limite. Nenhuma, né?
Sim, e o quanto que é difícil, né? E um fator também, uma situação também que vale a pena a gente acrescentar, é que quando você fala que é para a vida toda, que é um transtorno de personalidade, os estudos eles mostram que após os 40 anos de idade, a tendência é que esses sinais, esses sintomas diminuem, né? Aí tá, mas e qual a explicação então? Primeiro, que se a pessoa iniciou um tratamento precoce, inclusive, ela já vai ter o manejo de muitas situações. Então, eu tenho muito mais controle agora sobre a impulsividade, sobre os ataques de raiva, sobre as flutuações de humor. Então eu já aprendi muita coisa em relação a isso e eu consigo colocar em prática. E o segundo passo é que, de acordo com o envelhecimento, algumas áreas do nosso cérebro relacionadas a essa parte das emoções vai entrando em declínio e aí, consequentemente, as situações elas deixam de ter uma certa intensidade. Então, após os 40 anos e para o restante da nossa vida, para quem tem o transtorno, a tendência é que seja mais tranquilo, é que ela consiga lidar melhor com a situação. E o que diferencia também, né, é a questão de você ter iniciado o tratamento. Se você já faz a psicoterapia, o tratamento medicamentoso, isso se soma a essa questão natural, que vai acontecer após os 40 anos. Muito bem, portanto, a gente acompanhou aí um pouco sobre esse transtorno borderline. Isso, borderline. É que tem dois R's. Né? Borderline, linha na borda seria mais ou menos. Na borda. Isso aí, na borda. Elton, muito obrigada. Obrigada aqui por mais esse dia aqui conosco. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui e convido você para me acompanhar lá nas redes sociais, @PSI Elton Pereira, né? Para você que quer cuidar da mente, saúde, bem-estar, lá tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal. Eu lembro que esse transtorno foi apresentado numa novela da Rede Globo e na época se popularizou muito. Era a personagem, lembrei agora, feita pela atriz Cleo Pires. Ah, sim. Ela sofria de eu não recordo a novela. Mas teve, né? Teve, agora, sim. Lembrou muito claramente, veio muito claramente. E foi o personagem foi baseado, inclusive, em alguns livros da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que escreveu sobre isso. Meio que ela é pioneira no Brasil em relação a trazer as características do diagnóstico do borderline. Eu acho que ela perseguia um namorado, tinha alguma coisa assim, que também... aparecia muito fortemente. Porque é lógico que numa novela as situações ou são meio caricatas no sentido de que elas têm um exagero para que você possa entender, né? Sim. E a perseguição faz total sentido porque é a partir do momento que o borderline se sente rejeitado, né? Então, se você rejeita ele, você tocou na ferida dele, porque tudo gira em torno da validação, do preenchimento desse vazio. Se você tirou isso dele, ele vai atrás e ele pode fazer coisas inesperadas. Tanto é que é mais uma das características, o inesperado. Se você convive com alguém que é imprevisível, de você dizer assim, eu não consigo imaginar de forma alguma qual é o comportamento do fulano. Característica do borderline, a imprevisibilidade.